Graças e paz, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez para bendizer o nome do nosso Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. E pela graça do nosso Deus, hoje encerramos mais uma série. Encerramos o livro de Ruth. O Senhor foi bondoso com a nossa igreja esse ano. O pastor Jonas tem visto o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Estamos estudando alguns livros do Antigo Testamento, os pequenos, né? E hoje, se Deus quiser, se Ele permitir, que cheguemos ao fim, encerramos mais uma série no livro de Ruth. Ruth capítulo 4, nós vamos ler do versículo número 13 até o versículo de número 22. Se você que nos visita não teve a oportunidade de estar presente em outros momentos, você pode encontrar as mensagens, os cultos, na página da igreja, no Facebook. Ruth, capítulo 4, nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 22. Acompanhe comigo em sua Bíblia, então, eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nesse instante, Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Rogamos que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações. Ó Deus, fala com a Tua igreja nessa noite, Pai. Aos nossos irmãos que estão em casa, que estão, Senhor, impedidos de nos reunir conosco nessa noite. A igreja que está aqui presente, Senhor. Nosso desejo é ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, guarda-nos, livra-nos. Livra-nos da preocupação, Senhor, de logo mais à noite. Livra-nos da preocupação do dia de amanhã. Livra-nos dos planos que estamos fazendo para o feriado. Porque, Senhor, ainda que todos esses sejam bons ou preocupantes, eles não possuem valor nenhum diante desse momento onde viremos a Tua voz. Não permita que os nossos corações sejam assaltados por essas preocupações, Senhor. Fala aos nossos corações em nome de Teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, há uma bela história contada pelo Dr. Samuel Larson. Dr. Samuel Larson, consegue para mim um outro desse com um pouquinho maior? O Dr. Samuel Larson, ele é professor no Seminário Teológico Reformado em Atlanta. Ele conta uma bela história que eu já ouvi de um dos seus alunos, o reverendo Valdeci, professor do Andrew Jumper. Ele conta essa história em um dos seus sermões, e essa história me deixou um pouco impactado. Eu queria contar para vocês. Ela se dá em uma das suas cidades quando ele era criança. Ele disse que uma certa vez, obrigado Romo, uma certa vez, um dos expositores, um dos pregadores da sua igreja, estava expondo um livro, um texto bíblico, e ao mesmo tempo estava com um quadro e alguns pincéis na mão. Ele estava pregando enquanto pintava um quadro, uma habilidade que sem dúvida jamais eu terei, irmãos. Mas ele estava fazendo isso, impressionantemente,
Aquela criança, ele na época, né, estava vendo aquela cena e o pregador convidou ele para pintar o quadro. Uma criança, diante de uma situação tão inusitada, vendo aquele homem manuseando uma tela branca e alguns pincéis e cores, sem dúvida nenhuma, não negou o convite e disse sim. E ele foi e com toda a habilidade pegou o pincel, melou em uma das tintas, e quem mexe com isso, por exemplo, a Eliane sabe disso, né, Eliane? Fazer propaganda sua, viu? Eliane pinta quadros, irmãos, e eu não sei se ela está vendendo, mas se vender você me procura, tá? Quem mexe com isso sabe, quando você não tem habilidade nem para pegar no pincel, você o coloca sobre muita força, sobre uma tinta, e você joga numa tela branca, a intensidade da força é desproporcional com o equipamento que você está na mão, precisa ter uma certa habilidade para passar o pincel. Aquela criança não sabia, jogou a tinta lá, e ao jogar fez uma mancha enorme num quadro branco, uma tela branca. O artista e o pregador da noite disse: você estragou meu quadro, não foi? E ele disse: eu acho que sim. Ele disse: vamos ver então o que é que eu posso fazer. E aí ele tomou o pincel nas mãos e começou a pintar pelas beiradas. E ele começou a dar contornos diferentes às pontas daquela tela. E impressionantemente, após pintar, aquela mancha de tinta no meio de uma tela foi incorporada a uma bela paisagem. E aquela mancha já não era mais uma mancha, e ali estava uma bela obra de arte. Essa história, ela reflete bem o que nós estamos estudando no livro de Ruth. Para quem tem acompanhado o livro de Ruth, você tem aprendido, nós vimos isso. E no primeiro sermão nós vimos que a providência de Deus, ela está por detrás dos dramas da vida. Vimos uma família saindo de Belém de Judá por causa de uma fome essa que Deus trouxe a Belém de Judá, porque o povo estava em pecado. Vimos que Elimeleque tomou uma decisão equivocada, fugiu, quando deveria resistir à provação e confiar em Deus. Nós vimos então no segundo sermão, que esse mesmo Deus chama filhos ao arrependimento e estrangeiros à comunhão. Vimos isso quando Noemi está voltando das terras de Moabe para Judá, agora sem marido, sem seus 2 filhos, apenas com a sua nora Ruth. Nós vimos em seguida também que a soberania de Deus e a nossa responsabilidade significa que nós devemos esperar no Senhor e se submeter à sua vontade. Crer na soberania de Deus não é sentar e fazer nada. É como Ruth, que ao chegar em Judá, levantou, arregaçou as mangas e foi trabalhar nos campos de Boaz, crendo que Deus iria prover a sua necessidade. Nós vimos também depois que a alegria, ela é resultado de um relacionamento com Deus. Vimos isso em Ruth capítulo 3. Vimos que alegria, descanso e paz é resultado somente de um relacionamento com Cristo. Vimos isso quando Boaz então Ruth vai encontrar Boaz na eira. Vimos em seguida e por fim a disposição, ou melhor, a maravilhosa obra da redenção. Ruth capítulo 4 foi o último sermão, versos de 1 a 12, a maravilhosa obra da redenção. Foi exatamente quando ali houve o casamento tão aguardado, tão esperado entre Boaz e Ruth. E hoje, o meu objetivo, irmãos, com vocês é que ao chegar ao término desse livro, é que eu e você guardemos bem o tema dessa noite. O meu objetivo é que eu e você aprenda sobre a história da salvação por detrás das nossas histórias. O roteiro da redenção por detrás da minha e da sua história. Existe um fio, existe um roteirista que não perde o fio da história, que inclusive está por detrás de cada uma das nossas histórias, assim como estava de Ruth, de Noemi e de Boaz. Esse é meu objetivo nessa noite, se Deus nos permitir. Veremos isso, irmãos, no primeiro momento, do verso 13 até o versículo de número 17, nós veremos as nossas histórias. E por fim, do verso 17 até o verso 22, veremos a história da redenção. Veremos isso em 2 partes nessa noite, se Deus nos permitir. Então, abra sua Bíblia, Ruth capítulo 4. Acompanhe comigo então, versos de número 13
até o versículo de número 17. Nós já lemos o texto, e eu vou fazer isso destacando alguns personagens, os personagens que compõem a história. Nós veremos isso primeiro com Noemi. Os irmãos devem lembrar bem dela. Veja o verso 14 comigo, melhor, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu que concebesse um filho. Olha o verso 14. Então as mulheres lhe disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes. Noemi, irmãos, o momento aqui se dá logo após o nascimento do seu neto. As mulheres da cidade, no verso 14, louvam e exaltam a Deus pela chegada desse neto. Mas veja, essas mulheres são as mesmas daquelas do capítulo 1. Os irmãos devem lembrar que essas mulheres não é a primeira vez que elas aparecem aqui no livro de Ruth. Lá no capítulo 1, quando Ruth está voltando, ou melhor, quando Noemi está voltando com Ruth para ajudar, essas são as mulheres que quando vem Noemi e Ruth entrando, se admiram, dizendo: ué, essa não é Noemi? E é aquele momento que Noemi, amargurada, diz: esse não é mais o meu nome. Os irmãos devem lembrar disso. Chame-me de Mara agora, que significa amargurada. Veja, as mulheres voltam a aparecer na história. Só que dessa vez, não uma atitude de surpresa, mas uma atitude de exaltação. Um louvor está sendo dado. Elas estão exaltando a Deus. Veja, Noemi começa o livro de Ruth, ainda que o nome seja dado a Ruth, o nome do livro, mas quem começa o livro é com Noemi e Elimeleque, e o livro terminaria com Noemi, não seria diferente. É bem verdade que talvez o nome pudesse chamar Noemi e não o livro de Ruth, porque ela começa a história, é dela que vem as origens, é através disso, ainda que seja Ruth, de fato, aquela a qual o nosso Redentor vai descender. Mas perceba, começa a história com uma mulher amargurada, Noemi, e está terminando uma história com a mulher abençoada, com um neto tão aguardado em suas mãos. O motivo dessas felicitações que essas mulheres dão a Noemi, se dão simplesmente pelo fato da chegada de um neto. O nome dele aparece aí, inclusive no texto, nós lemos, Obed é o seu nome. As mulheres aqui estão exaltando a chegada desse menino. Esse menino que elas chamam de filho de Noemi, descendente de Noemi. Os irmãos devem estar perguntando: mas espera aí, pastor, o menino é filho de Ruth com Boaz, mas Ruth não é filha de Noemi. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Ele não morreu? Ela não ficou viúva? Então por que esse menino é chamada de neto de Noemi e até mesmo de filho pelas mulheres da cidade? Porque ela reconhece aquele neto como de fato é de Noemi, ainda que o grau de parentesco não tenha. Há uma explicação para isso, irmãos. E a explicação se dá simplesmente porque Noemi aqui, ela é a guardiã legal dessa criança. Os irmãos devem lembrar, nos domingos anteriores, onde estudamos o livro, nós vimos que em Israel havia dois tipos de leis beneficentes. A lei da colheita, os irmãos lembram? Um dos momentos, inclusive, que Ruth vai ao campo, e a lei que havia em Israel, uma lei que Deus havia instituído, inclusive, para salvar os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Qual era a lei? Que os donos de colheita não deveriam colher as espigas que ficavam no chão, porque aquelas espigas eram dos estrangeiros, das viúvas e dos pobres. Isso era uma lei beneficente que Deus havia instituído em Israel. A segunda lei era a lei do levirato. A lei do levirato era: se um homem morresse sem gerar filhos, o seu irmão mais novo deveria casar-se com a sua esposa viúva, gerar um filho, e esse primeiro filho seria como se fosse daquele que havia morrido. Qual era o princípio por detrás disso? Que a família da aliança não tem fim. A terra é prometida ao povo de Deus, é a terra prometida, assim como a família da aliança não tem fim. Por isso que essa era uma lei que esteve em vigor durante o seu período, para que as terras que haviam sido prometidas a Israel permanecessem em Israel, com aqueles que de fato são herdeiros delas. Veja, por essa lei, então, quando o neto nasce,
Boaz já havia prometido que esse primeiro filho seria para dar a descendência de Elimeleque. Volte comigo, capítulo de número 4, verso de número 10, diz assim: e também tomou por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste, veja, sobre a sua herança. Os irmãos devem lembrar disso. Boaz inclusive prometeu que quando casasse com Rute, o primeiro filho ele daria a Noemi, para suscitar a herança de Elimeleque, que havia morrido, e de Malom, o ex-esposo de Rute. Perceba, as mulheres da cidade reconhecem que Noemi, de fato, é a guardiã legal. É aquilo que nós chamamos de mãe de criação, de Obed. É por isso que elas estão exaltando isso. Mas perceba verso 15. 4, verso 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. O termo que aparece aqui para resgatador, para esse menino, é um termo que nós conhecemos, Goel. Nós vimos isso algumas vezes. Esse menino vai ser o resgatador de Noemi. Essa palavra nós já vimos algumas vezes, inclusive Boaz foi resgatador de Rute e também de Noemi. Mas por que as mulheres da cidade diz que esse menino também vai ser resgatador de Noemi? Isso nos mostra que Boaz, quando casou com Rute, muito provavelmente já estava avançado em idade. Muito em breve, muito provavelmente, Boaz já era um homem idoso. Ele estava com o seu tempo de vida bem limitado, a ponto de conseguir considerar que Noemi permanecesse viva já com Boaz após a morte. Isso nos mostra que Boaz casou-se com Rute já com uma certa idade. E as mulheres da cidade dizem: olha, esse menino é que vai cuidar de você, Noemi. Porque um dia Boaz vai morrer. Um dia Boaz vai morrer. Quem há de cuidar de Noemi e de Rute? É ele. Por isso que as mulheres da cidade dizem: ele será o teu resgatador também. Esse menino vai substituir Boaz. Obed vai substituir Boaz como resgatador. Isso nos mostra, irmãos, um esclarecimento importante sobre a providência de Deus agindo por detrás dessa situação. Nós estamos estudando esse livro tão fantástico que conta sobre a providência de Deus, ou seja, há um roteiro por detrás das nossas histórias. Há um roteiro acontecendo por detrás da história de Noemi. E que roteiro é esse? Perceba a providência de Deus. Se não houvesse fome em Israel, e se Noemi e o seu marido Elimeleque não houvesse saído de Judá, ela não teria conhecido Rute nas terras de Moabe. Veja, olha a providência de Deus agindo por detrás da história de Noemi. Nós vimos isso no capítulo 1. Ela saindo das terras de Judá com o seu marido e seus filhos, por causa de uma fome. É bem verdade que a fome, a causa era o pecado do povo, mas veja Deus agindo, inclusive, até mesmo por detrás dos pecados do seu povo. Se não fosse por causa da fome, Elimeleque não teria ido a Moabe, Noemi não teria conhecido Rute, e por consequência Obed não estaria na mão dela agora. Irmão, se não fosse por causa daquele momento, ela não conheceria o amor pactual de Rute por ela. O amor recede. Veja a providência agindo de novo. Se Noemi não houvesse perdido seu marido e seus 2 filhos, ela não teria voltado para Judá, muito provavelmente. Já parou para pensar? Se ela não tivesse perdido seu marido e seus 2 filhos, estariam ainda nas terras de Moabe, esquecendo-se do Deus de Israel, talvez adorando deuses estranhos. Lembre-se que nós vimos isso. Ela abandonou as leis de Israel, as leis de Judá. Há uma outra situação que, de alguma forma, Rute e Orfa conheceram o Deus de Israel pelo testemunho da família. Então, de alguma forma, a família dela ainda preservava o conhecimento do Deus de Israel e ensinou a Rute. Em algum momento isso aconteceu. Mas veja a providência de Deus agindo por detrás da viuvez de Noemi. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Deus estava agindo por detrás daquela história. Dolorosa, é verdade, mas Deus estava conduzindo tudo com a sua vontade. E por fim, veja, mesmo
Noemi orientando Ruth e Orfa a voltar. Lembra-se disso? Quando ela está voltando para ajudar e as duas noras estão vindo com elas. Lembra que aqui Noemi diz: voltem as duas. Em Israel vocês não vão encontrar marido. Olha só, irmãos, a providência de Deus. Noemi nem queria que Ruth acompanhasse até Judá. Já estava tão amargurada, desesperançosa, abatida. Ela disse: vocês não vão encontrar felicidade em Israel. Voltem para os deuses estranhos. Orfa ouve o conselho de Noemi. Mas Ruth, o que é que Ruth diz? O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde morreres, morrerei eu. Veja a providência de Deus agindo por detrás de situações trágicas, agindo por detrás de sofrimento, agindo por detrás de situações inusitadas. Deus estava conduzindo o roteiro da redenção por detrás da vida de Noemi. Irmãos, não tem como nós não lembrarmos, há uma frase do reverendo Emílio Garófalo. Ele diz assim: Deus microgerencia o universo e o seu povo. Ele microgerencia todos os detalhes, ainda que sejam trágicos. Irmãos, isso nos mostra como igreja do Senhor, que a providência de Deus age por detrás das tormentas da nossa vida. Eu tenho certeza que muitos aqui nessa noite têm alguns porquês diante de Deus. Eu tenho certeza que muitos que estão sentados aqui gostariam de perguntar a Deus: por que, Senhor? Por que aquilo aconteceu comigo? Por que aquela situação eu passei por ela? Por que eu estou passando por essa situação que estou passando agora? Eu sei, irmãos, que nós temos muitos porquês diante de Deus. Mas deixe-me lembrar uma coisa aos irmãos: Deus microgerencia tudo. Deus não tem interesse de responder os porquês que nós temos diante dele. Sabe o que é que ele nos chamou a fazer? A crermos na sua promessa. Sabe qual é a sua promessa? Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez nós não tenhamos as respostas de muitos porquês, mas na verdade nós não fomos chamados para perguntar, nós fomos chamados para crer. Para crer que ainda que os nossos olhos não consigam entender, o nosso coração fique abatido e às vezes diante de situações trágicas não saibamos o que fazer. Nós não fomos chamados para fazer perguntas. Nós precisamos crer que aquele que microgerencia o universo, que inclusive microgerencia as tragédias em nossas vidas, os sofrimentos que nós passamos, Ele sabe o que está fazendo por mim e por você. Foi através de tragédias na vida de Noemi que ela pôde ter o seu coração restaurado e agora está com seu filho Obed, o seu neto Obed em suas mãos. Irmãos, eu queria que você voltasse para o verso 13 agora. Saímos de Noemi e chegamos a Ruth. Veja comigo, depois de Noemi, olhe para mim, para Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja, irmãos, saímos de Noemi agora, focamos as atenções em cima de Ruth. O casamento enfim aconteceu, tão aguardado por Noemi, tão desejado por Ruth. Os irmãos devem lembrar que foi ela que pediu em casamento a Boaz. Lembra disso? Estende a tua capa sobre mim, Boaz, lá na eira. Ela que disse isso a Boaz, ela que pediu em casamento a Boaz. Veja que o casamento enfim aconteceu e o texto no verso 13 diz que Boaz não perdeu tempo, pegou a sua mulher, levou para a sua casa, e o verso 13 já nos dá uma grande notícia. Deus abre a madre de Ruth e um filho chega. Irmãos, perceba que Deus faz com que Boaz seja a resposta da sua própria oração. Você deve estar perguntando, que oração, né? Volte comigo para o capítulo número 2, verso 12. Quando Boaz conhece Ruth, e ele pergunta, quem é aquela mulher que está ali colhendo as espigas? Os servos dizem, é uma moabita que chegou, ela pediu aqui, começou a colher, teve um tempo que ela descansou lá na choça. Aí Boaz vai dar algumas regras para os servos, olha, cuidem delas, não, facilite a vida para ela, deixa ela pegar as espigas que caem no chão, deixa elas colherem com a serva, não como estrangeira. Aí Ruth fica encantada com a atitude de Boaz, né?
por que você está me tratando desse jeito? Aí Boaz diz isso no verso 12, veja aí. Verso 11, respondeu Boaz e lhes disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes teu pai, a tua mãe, a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Olha só, esse é o homem que está orando por ela, e é o homem que vai ser a resposta da oração dele para ela. Olha aí, solteiros, uma boa tática para vocês. Orem pelas solteiras da igreja. Quem sabe você não seja a resposta de oração para ela. Boaz estava orando por Ruth, para que ela seja recompensada. Poucos capítulos depois, Deus dá a Ruth Boaz como marido. Mas não somente isso, dá um lar para Ruth. Mas não somente um lar, dá um filho para Ruth. Irmãos, perceba o que Deus está fazendo na vida de Ruth. Veja também, o texto vai dizer, ele coabitou com ela. O termo que está aí, de fato, eles tiveram relações de marido e mulher. Note que o autor faz questão de dizer que ele coabitou com ela, mas Deus interviu. Verso 13, veja lá. Tomou Boaz a Ruth e passou a ser sua mulher, coabitou com ela. Coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Irmãos, qual é o processo natural que um marido junto com a sua esposa, após se relacionarem, naturalmente eles podem ter um filho. Então, por que o autor fez questão de dizer que foi Deus que interviu para abrir a madre de Ruth? Se seria um processo natural esse? Afinal de contas, eles casaram. Após que casem, naturalmente eles vão ter filhos. Mas veja que o autor faz questão de dizer: e o Senhor lhe concedeu. É importante a gente notar isso, irmãos, porque em 2 momentos no livro Deus interfere diretamente. O livro de Ruth não é um livro de muitos milagres extraordinários, sobrenaturais, não. É Deus agindo ordinariamente, no cotidiano dessa família. Mas veja, aqui ele agiu miraculosamente. Você deve estar perguntando, mas por que, pastor? Se seria natural? Ele casou com ela, teve filho. Por que é tão sobrenatural o fato de Deus ter aberto agora a madre de Ruth? Faz sentido. Deixa eu dizer por quê. Veja só. Veja como Deus usou de providência com a vida de Ruth. Primeira coisa, a fome em Israel. Por causa do pecado do povo de Deus, houve fome em Israel. Para levar a família de Elimeleque para Moabe. Então, perceba, miraculosamente, Deus agiu por detrás da constituição familiar de Ruth, fazendo com que ela conhecesse Noemi nas terras de Moabe. Segunda coisa, Ruth ter ficado viúva sem ter gerado filhos com Malom. Lembra-se que ela casou com um dos filhos de Noemi? Por que Deus não abriu a madre de Ruth? Já parou para pensar nisso? Porque quando o marido de Ruth também faleceu, ela não era mãe já, se o processo natural após o casamento é ter filhos? Veja que Deus estava agindo por detrás disso. Deus não abriu a madre de Ruth com o primeiro marido dela antes dele ter falecido. Deus só abriu a madre de Ruth agora com Boaz. E terceiro, poderia também ter vindo uma menina, não é verdade? Mas por que veio um homem? Percebe a providência de Deus agindo por detrás das coisas naturais e ordinárias da vida? Deus agindo por detrás da vida de Ruth. Irmãos, na verdade, quando a gente olha tudo isso, esse livro não se trata de Ruth, esse livro não se trata de Noemi, esse livro não se trata de Elimeleque. Na verdade, o livro se trata de Deus agindo providencialmente por detrás das histórias dessa família, para nos ensinar algumas coisas. Ele interfere, ele age, tanto sobrenatural, como no cotidiano, ordinariamente. Isso nos ensina algumas coisas, irmãos. Deus faz isso o tempo inteiro na história da redenção. Ele abriu a madre de Ruth e lhe deu um filho. Veja que situação improvável, uma mulher lá nos campos de Moabe, está agora em Judá. Olha a probabilidade disso acontecer.
casando-se com Boaz, tendo um filho, resgatador de Noemi, e dele virá o grande rei Davi, por consequência o Redentor Jesus Cristo. Deus gosta de situações improváveis, né, irmãos? Não é só Ruth, não. As mulheres na Bíblia são situações improváveis. Há diversas histórias de esterilidade entre as mulheres na Bíblia. Sara não poderia gerar filhos. Deus deu Isaac a Sara. Quem mais? Ana não podia gerar filhos. A improbabilidade. Deus foi e deu Samuel a Ana. Não somente Ana, mas Isabel não podia ter filhos. Deus foi e deu João Batista. Percebe como Deus gosta de agir com situações improváveis? E como é que nós não podemos lembrar da situação mais improvável da história da humanidade? Uma virgem concebe e dá à luz um menino, gerado pelo Espírito de Deus. Há situação mais improvável do que essa? Há situação mais improvável do que uma virgem sendo escolhida? Um anjo aparece para ela dizendo: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Há situações mais improváveis do que essa, irmãos. Percebe que Deus gosta de agir com situações improváveis. Isso nos ensina grandes coisas, irmãos, que nós, como povo de Deus, nós precisamos refletir sobre elas. Você acha improvável que você vai voltar a se alegrar novamente? Você acha improvável que você vai voltar a ter ânimo de novo, em servir a Deus com alegria na casa do Senhor? Você ainda acha que isso é improvável, mesmo depois de tragédias na sua vida? Você acha que isso é improvável demais para Deus, depois de tudo que eu já lhe falei? Você acha que é improvável Deus não converter o seu pai, ou Deus não converter a sua mãe? Você acha que isso é improvável aos olhos de Deus? Você acha que é improvável Deus não converter os seus filhos que ainda não temem ao Senhor? Os seus irmãos, os seus parentes, que até zombam do nome de Deus hoje? Você acha que isso é improvável a Deus? Você não conhece quem é o Deus da Bíblia, que age com tantas improbabilidades, conduzindo um roteiro para que no final as situações mais improváveis virem motivos de gratidão? Não existem improbabilidades para Deus, irmãos. Essa é uma verdade que eu e você precisamos crer e descansar nela. Nosso Deus sempre transformou situações improváveis em motivos de gratidão e de louvor. Mas isso também ensina outras coisas àqueles que nos visitam e que nos assistem nessa noite. Se você ainda não crê em Cristo como Salvador, você acha que é improvável Deus mudar a sua vida? Ainda que você esteja vivendo uma vida toda troncha, toda desregulada diante de Deus, que você já esteja tão embaraçado no pecado e tão sujo com Ele, que você acha que é improvável você amar a Deus e ser um servo dEle? Nada é improvável para o nosso Deus. Ele transforma os mais sujos nos lamaçal de pecado em filhos lavados, e ficam mais brancos do que a neve. É isso que o seu sangue é capaz de fazer. Irmãos, eu quero que você veja comigo o final do verso 15, letra B, parte B. Não para aí. Diz assim: pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Versos 15, parte B. Estamos vendo Ruth ainda. Ela é melhor do que 7 filhos. Veja como as mulheres da cidade estão exaltando Ruth. Está dizendo que para Noemi, a tua nora, ela é melhor do que 7 meninos teus. Irmãos, isso é um tributo muito grande para Ruth. Naquela época, ter uma prole de filhos homens era uma bênção, por diversos aspectos. Primeiro, social e financeiro, porque quem tinha muitos filhos homens, força de trabalho, sustento de casa, as mulheres não tinham tanta mobilidade, tanta possibilidade de trazer isso para dentro do seu ambiente familiar. A sociedade era patriarcal. Então, ter uma prole de filhos homens era o que toda uma família queria naquela época. Mas olha o que as mulheres da cidade estão dizendo: a tua nora Ruth é melhor do que 7 meninos. Ela está dizendo as palavras: lembra dos 2 filhos que tu perdeu? Ruth vale muito mais do que eles, e até mais do que 7. Veja, irmãos, veja como Deus transforma situações improváveis. Veja o que Deus faz na vida de Ruth. Olha o louvor dessas mulheres por ela. Percebe que o tributo aqui está acontecendo a Ruth. Ruth resolveu, irmãos,
dá Obed para Noemi como um último ato de amor recede. Essa mulher que está sendo exaltada aqui pelas mulheres da cidade, que vale mais do que 7 filhos de Noemi, ela deixou para trás parentes, ela deixou para trás a sua terra, ela deixou para trás o seu povo, ela foi com Noemi para uma terra estranha, que ela não seria tão bem recebida assim, podendo começar a reconstruir a sua vida, mas ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, eu não vou te deixar, aonde tu fores irei eu. Percebe o que está acontecendo aqui? Irmãos, no último ato de Ruth com Noemi, de amor recede, amor pactual, sabe o que é? Ruth está dando a ela o seu próprio filho, Obed, para que Noemi cuidasse dele como se fosse dela. E Ruth não está fazendo isso somente por força da lei, como a lei do levirato dizia. Ruth não está fazendo isso somente porque Boaz havia prometido lá atrás. Ruth está fazendo isso pelo mesmo motivo que ela fez quando ela estava voltando para a terra de Judá, sozinha, com a mão na frente e outra atrás, dizendo: Noemi, eu tenho um compromisso de amor com você, eu não vou te abandonar, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Olha que amor pactual de Ruth por Noemi, irmãos. Queridos, isso mostra o amor pactual que Deus tem com a sua igreja. Quando a gente olha para Ruth, não tem como não olharmos o verdadeiro resgatador Cristo Jesus. Ruth aqui, ela sombreia o grande resgatador Cristo que nós estamos aqui, que eles estavam aguardando. Ele é o resgatador de Israel. Porque quando nós olhamos para Ruth, quem abriu mais mão, Ruth ou Cristo? Quem foi que abriu mão do seu próprio bem-estar? Ruth, em comparação a Cristo? Ele abriu mão da sua glória. Deus se fez homem. Você ainda acha que Ruth demonstrou maior amor pactual do que Cristo demonstra por mim e por você? Quem mais demonstrou esse amor? Aquele que abriu mão dos interesses que lhe estavam ao seu alcance, para se fazer homem e morrer no meu e no seu lugar. Irmãos, não tem como nós não olharmos para isso e não vermos o nosso resgatador agindo por detrás das nossas vidas. Ruth é um símbolo, ela mostra o que Cristo fez por mim e por você, um amor pactual. Porque diferente de Noemi, Ruth demonstra esse amor por ela, e ela até atende a isso. Mas veja eu e você, Deus entregou o seu próprio filho na cruz, eu e você nem arrependidos estávamos, eu e você nem sentido estávamos pelos nossos próprios pecados, quando Deus na eternidade resolveu entregar o seu próprio filho. Quer mais amor pactual do que esse? Eu e você nem sentido, porque Paulo vai dizer em Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou pactualmente, eu e você nem sentido estava. Ele foi que de fato demonstrou um amor recede por mim e por você. Isso nos leva a um final em Boaz. Não tem como também não falarmos de Boaz, um homem temente a Deus, um homem generoso, sincero. Nós vimos Boaz no início do livro, um homem que ensinava seus servos a temerem a Deus. Mas Mateus capítulo 1, versículo 1, abra sua Bíblia lá, rapidamente. Mateus capítulo 1, versículo 1. Lá tem uma informação importante sobre Boaz, que nós precisamos saber. Mateus capítulo 1, verso 1. Essa genealogia, nós já tivemos a oportunidade de estudar ela aqui de manhã, no domingo, na escola dominical. Mateus capítulo 1, versos de 1 a 5, veja aí. Há uma informação nessa genealogia sobre Boaz que nos interessa. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha que informação importante Mateus está nos dando sobre Boaz.
Quem é Boaz nessa história de Ruth? Um homem generoso, misericordioso, um homem que estendeu a mão para Ruth, que faz ela no capítulo 2 dizer: por que você está me tratando assim se eu sou estrangeira? E ele diz: eu bem sei o que tu fizeste por tua sogra, quando viesses buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Boaz é o mesmo que tinha um testemunho vivo na sua casa do que era a misericórdia de Deus. Ele é filho de Raabe. Os irmãos lembram quem é Raabe? Raabe era prostituta de Jericó. Você lembra da história? Quando os espias de Israel estavam para invadir Jericó, Raabe era uma das prostitutas que acolheu os espias em sua casa. E o texto lá vai dizer o seguinte: Raabe creu no Deus de Israel. Em seguida, ela casou com um dos espias e olha só quem veio: Boaz. Boaz tinha uma experiência viva em sua casa do que Deus de Israel pode fazer com uma pessoa: transformar vidas. Boaz sabia o que era misericórdia de Deus, porque a sua própria mãe foi alvo de misericórdia. Boaz viu com seus próprios olhos Deus transformando uma mulher que estava suja no lamaçal de pecado em uma mulher temente a Deus, serva de Deus. Por isso que ao olhar Ruth, estrangeira, moabita, ele estendeu a mão de misericórdia, dizendo: eu bem sei o que tu fizestes por tua sogra. O que tu fizeste por tua sogra, a minha mãe fez pelos espias. Ela arriscou a sua própria vida para salvar aqueles espias em sua casa. Você arriscou a sua vida para proteger a sua sogra. Isso é amor que só pode ser demonstrado na manifestação de um único amor, quando um Deus entregou à morte o seu próprio filho para proteger a mim e para proteger você. Isso é amor recede. Irmãos, que coisa fantástica, que esclarecimento magnífico. Esse é o Boaz, que nós temos poucas informações deles, mas as poucas que nós temos já nos são suficientes para entender porque esse homem era tão misericordioso, porque ele foi alvo de misericórdia. Ele sabe o que é misericórdia de Deus acontecendo na sua vida, na sua família. Ele sabe o que o Deus de Israel pode fazer, transformando prostitutas em servas, transformando ladrões em homens fiéis, transformando adúlteros em homens casados fiéis com as suas esposas. Esse homem sabe o que é isso, o que o Deus de Israel é capaz de fazer. Irmãos, como igreja do Senhor, eu e você precisamos pensar sobre isso. Há um grande pintor pintando um belo quadro da minha e da sua vida. E nós temos muitas manchas, muitos capítulos na nossa vida que são verdadeiras manchas, que nós temos vergonhas, que nós nos entristecemos quando lembramos deles. Mas não se esqueça, aquele que começou essa obra, ele é fiel para terminá-la. E no fim, você verá que aquelas manchas, elas serão incorporadas a uma bela obra de arte. E você há de compreender isso e glorificar a Deus por isso. Eu queria terminar esse momento fazendo você então agora. Nós vimos que há um roteirista por detrás das nossas histórias. Nos personagens de Boaz, de Ruth e de Noemi. Mas agora há uma outra história, do verso 17 a 22. Eu sei que são 5 versos, nós não vamos ler ele todos, porque nós vamos apenas saltear algumas informações importantes. Eu quero lhe mostrar uma história que nos interessa mais do que a nossa própria história. Veja aí verso 17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e eles lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Perceba, esse é Obed. O livro termina com a genealogia que vai apontar para o grande rei Davi. Mas a pergunta que nós fazemos, sabe qual é, irmãos? De quem é essa genealogia? Será que ela é do rei Davi mesmo apenas? Será apenas essa a genealogia do rei Davi?
Perceba que o autor está terminando para nos trazer uma indagação. Será Obed o resgatador de Israel? Por isso que o autor termina com a genealogia, para mostrar que Davi é descendente dele. Lembra-se da promessa, Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus disse para Eva: olha, do teu ventre virá aquele que pisará a serpente. Lembra dessa promessa? Toda mulher judia, quando tinha um homem, ela tinha essa esperança. Será que esse meu filho vai ser esse resgatador prometido desde toda a história? Será Obed esse? Não, irmãos. A genealogia não está aqui para dizer que Obed é esse resgatador. Não é de Obed que se trata. Também não é do grande rei Davi que se trata. Mas ela termina com o rei Davi. Ela termina com o rei Davi. E aí eu queria finalizar com vocês mostrando nessa genealogia que existem histórias nas nossas famílias, na nossa vida, que no fim são histórias que nos entristecem e nos envergonham, mas que ela conta a história de um grande redentor. Nós não podemos escolher as nossas famílias. Nenhum que está aqui sentado nessa noite escolheu a sua família em que iria nascer, não é verdade? Mas perceba, Cristo poderia ter escolhido a família dele. Você não acha isso não? Ele poderia ter escolhido a família. Mas veja a família que Cristo resolveu nascer. Que Deus resolveu que Cristo nascesse. Lá em Mateus capítulo 1, aquela genealogia que nós vimos, eu vou citar apenas alguns nomes que estão lá. Lá aparece o nome de Abraão. Veja, Deus escolheu que da família de Abraão Cristo viria. Mas lembre-se, Abraão é o pai da fé. Mas lembre-se que Abraão também é mentiroso. Lembre-se que Abraão não confiou em Deus, que ele era capaz de proteger a sua esposa e a sua vida. Ele mentiu dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Ele é o pai da fé. Mas lembre-se, Abraão também é pecador, era mentiroso. Essa não é uma boa história numa genealogia que nós queremos na nossa família, né? Mas não somente Abraão, veja Jacó. Jacó aparece naquela genealogia de Cristo, conhecido como o enganador. Um homem que enganou o próprio pai, roubou a bênção do irmão, teve que ter o seu nome mudado para Israel. Olha que família linda, a família de Cristo, irmãos. Mas não somente Jacó, veja Judá aparece lá. Judá era um homem extremamente violento. Um homem que deitava-se com prostitutas. Gerou um filho com a sua própria nora. Enganado por ela, é verdade, por Tamar. Mas veja a vida de Judá, da família de Cristo. Veja Noé. Ah não, pastor, Noé era um homem íntegro. Peraí, Deus matou todo mundo, salvou Noé. Será, irmãos? Noé, após descer da arca, Noé, enche a cara, fica embriagado, e por causa daquele cenário, um dos seus filhos é amaldiçoado eternamente, Cã. Olha que família. Não havia uma família melhor não para Deus escolher para Cristo? Será que era só Noé e Adão? Adão, o único homem na terra além de Cristo que não tinha natureza inclinada para o pecado, mas mesmo assim resolveu se rebelar contra Deus. Eu e você ainda temos a natureza meia torta, né? Mas Adão nem isso tinha. Olha que família que eu e você não desejamos que seja nossa. Sabe por quê? Essa é a família. Porque na verdade não existe na terra nenhuma outra família diferente dessa. Por isso que Deus não escolheu uma família diferente. Não existe nenhuma outra família que não tenha na sua genealogia pessoas que nós nos envergonharíamos, capítulos da vida que nos entristeceríamos. Não existe nenhuma família da terra que não tenha motivos de se envergonhar por aquilo que fizeram, por aquilo que fazem, por aquilo que decidiram. Isso nos leva a pensar uma coisa, irmãos, que a árvore genealógica da minha família e da sua família, ela é uma árvore genealógica de pessoas pecadoras, assim como eu e como você. Para aqueles que pensam, não pastor, eu já fiz a genealogia da minha família não tem ladrão, minha família não tem mentiroso, minha família não tem adúltero, minha família o povo é rochedo. Ninguém, então, o pessoal mantinha firme ali, fui puxar a genealogia, fui até meu bisavô,
e o pessoal era crente de verdade. Tá certo, para vocês que se acham justos e acham isso das suas famílias, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Certo dia eu estava assistindo uma série com Vanessa, e tinha um caso lá que muito me intrigou. Um homem que tinha um tumor no cérebro, e ele, por causa desse tumor, ele falava tudo que seus pensamentos passavam pela sua cabeça. Ele não conseguia deixar de falar o que pensava. Então você imagina a vida desse homem, né? Ele amaldiçoava as pessoas o tempo inteiro, porque os pensamentos que eles tinham, ele soltava. Se você acha que na sua família não tem pessoas assim, deixa eu fazer uma proposta para você. Você já imaginou se somente durante 24 horas os seus pensamentos fossem refletidos num grande telão? O que é que nós viríamos? Já parou para pensar quantos adultérios, quantas mentiras, quantos desejos perversos passam na nossa mente, passam no nosso coração? Ou você ainda acha que a sua família é diferente? Ou você ainda acha que você é diferente? Você ainda se acha justo? Não, irmãos. Essa era a família de Cristo para nos mostrar que essa é a nossa história. Essa também é a nossa genealogia. Para mostrar que nós somos pecadores. Igreja, essa é a nossa história. Mas essa história nos diz uma outra história muito mais linda. Porque apesar de sermos quem nós somos, Deus de Israel transformou homens e mulheres aqui, que estavam machucados em seus próprios pecados, em homens e mulheres restaurados. Já parou para pensar nisso? Essa é a nossa história. A história do Redentor, que está por detrás da família de Elimeleque, de Noemi e de Ruth. A família dela é a nossa família. Somos nós. Para contar uma história do que o Deus de Israel pode fazer por homens e mulheres machucados em seus próprios pecados, mas restaurados por Cristo. Isso me leva a terminar, irmãos, mostrando que nessa história, Noemi foi a filha rebelde, foi para Moabe, lembra? Abandonou Judá, abandonou Israel, e Deus foi buscar Noemi como um pastor que vai atrás das suas ovelhas, através de tragédias na vida. Deus foi buscar Noemi nos campos de Moabe, de volta para debaixo das suas asas. Uma filha rebelde, que ele não se esquece. Isso nós cantamos. Ele nunca nos deixou. Ele não abandonou Noemi quando ela abandonou ele. Ele foi até Moabe buscar ela de volta. Esse é o mesmo Deus também que agiu com Ruth, uma estrangeira pagã, uma mulher que adorava vários deuses. Deus foi buscar ela lá nos campos de Moabe para dizer que não é só em Israel que será chamado um povo dele, é em todos os cantos da terra. Mas não somente Ruth, você deve dizer, e Boaz, um homem temente a Deus, né? Era o que estava mais perto ali, temente a Deus, fiel, um homem bondoso, é verdade. Um homem bondoso, fiel. Mas quando a gente olha para Boaz, não tem como não pensarmos no nosso generoso e resgatador Jesus Cristo. Deus agiu em favor quando nós éramos inimigos dele. Boaz agiu em favor de Ruth, ela não era inimigo dele. Mas olha o que Deus fez, Deus surpreendeu Boaz. Deus deu a Boaz aquilo que ele nem esperava. Casado, com um filho, que situação mais improvável. Veja de quem é essa história, não é de Ruth, irmãos. Essa história não é de Elimeleque, não é de Noemi. Essa história é para nos mostrar e nos ensinar que há um grande roteirista por detrás da minha e da sua história. Que ainda que nós não entendamos muitas coisas que acontecem conosco hoje, Ele nos chamou a crer, porque no fim, Ele há de pintar essa tela e a obra será acabada. E eu e você o glorificaremos por aquilo que Ele é. Vamos orar nesse instante. Pai amado, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te exaltamos porque o Senhor nos trouxe até aqui.
O Senhor nos deu a oportunidade de vermos, Senhor, que esse livro não se trata de Ruth, não se trata de Noemi, não se trata de Elimeleque, se trata do nosso resgatador, nosso Goel. Aquele que demonstrou verdadeiramente o amor recede por nós. Aquele que de fato abriu mão do seu próprio bem-estar e se fez homem e foi morto, e morto de cruz. Obrigado, Senhor. Essa é a tua história, do que o Senhor faz por nós. Que mesmo por detrás de dramas na nossa vida, de capítulos tristes que nós temos durante a nossa jornada, nós podemos descansar que o Senhor é o grande roteirista, que está conduzindo todas as coisas para o nosso bem, porque nós te amamos. Nós cremos nessa promessa, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade durante essas semanas, durante esse tempo, aprendermos isso, através do livro de Ruth. Obrigado, Senhor. Continua nos abençoando até o término desse culto. Esse é o nosso desejo. E em Cristo nós te oramos. Amém e amém.